gostaria de também convidar aqui Rodrigo Caetano. Ele vai nos falar sobre missões. É isso, Rodrigo? Isso. Vai apresentar também a nossa missionária. Boa noite, meus irmãos. Nesse momento rápido aqui de missões, vou chamar a nossa amada Maria de Fátima. Não a conhecia, tive o prazer mesmo de conhecer agora. A gente percebe, né, pela fisionomia, a alegria que pulsa. Isso só pode ser do Espírito de Deus, na verdade. 29 anos com os povos indígenas, os Apinagés, Aldeia Mariazinha, lá em Tocantins. E a irmã vai falar um pouco do trabalho, como é que você serve Jesus lá. Amém? Amém. Deus abençoe. Nabame kim toit kumrenti ambri kanaga me tombene me niko tintumambe jombe are que pume ambri apkatime tintumambe jombe are. Na língua pinagé, se um pinagé estivesse aqui, é assim que ele iria falar, agradecendo e louvando a Deus pelo apoio que esta igreja está dando àquela etnia. Muitíssimo obrigada, irmãos, muitíssimo obrigada. Realmente os irmãos estão investindo no centro da vontade de Deus, que nosso Pai, exatamente para isso que Ele nos redimiu, para que nós pudéssemos comunicar essa bênção de conhecer Jesus Cristo para todo o mundo. E sendo que no nosso país ainda existem muitas tribos que ainda não conhecem Jesus Cristo, nunca ouviram a palavra de Deus, não tem nem noção nenhuma, mas graças a Deus que na tribo Apinagé, o nosso Pai trabalhou de uma forma muito linda. Em 1958, o nosso Deus levantou Patrícia, é uma norte-americana, ela era vinculada à missão Wycliffe, e ela chegou ali na tribo Apinagé, encontrou uma etnia numa língua ainda ágrafa, e Deus deu a sabedoria para ela, para poder codificar aquela língua, e Deus abençoou que ela criou não só o alfabeto Apinagé, como também preparou muitas cartilhas e começou a ensinar aquela etnia, de modo que, quando nós, Missão Novas Tribos, entramos ali, em 1986, nós já encontramos várias cartilhas prontas para que nós pudéssemos alfabetizar aquela etnia. Então, Deus nos usou de forma muito linda ali. Nós, os missionários das Novas Tribos, que fomos preparados para chegar numa etnia, aprender não só a cultura, mas também a língua, justamente para comunicar a palavra do nosso Pai. Então, foi exatamente esse o espaço que a FUNAI nos deu quando ali entramos. E entramos num dia, no outro, já estávamos na sala de aula, alfabetizando, e Deus operou que muitos conseguiram assimilar bem e conseguiram ser alfabetizados, de modo que, quando chegou no ano 2000, quando esta missionária, Patrícia, norte-americana, ela fez a dedicação do Novo Testamento, então, o que aconteceu? Nosso Deus já tinha dado ali naquela etnia pessoas, jovens, evidentemente, que já podiam ler fluentemente na própria língua, podia escrever, podia ler, e assim que nós pegamos aquele Novo Testamento na língua Apinagé, então, em prazo de pouco tempo, a gente já convidou esses que foram nossos alunos, que já sabiam ler, para que eles pudessem, então, ler as Escrituras conosco. A gente ocupou o espaço ali da casa, onde a gente mora, dentro da aldeia a Mariazinha, e o pessoal, aqueles jovens que estavam lendo, foram se entusiasmando e sentindo muita alegria, comunicando para outros. E quando nós começamos, como é o Novo Testamento, nós começamos logo de Mateus, quando a gente chegou ali no capítulo 24, 25, onde nosso Pai nos fala, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo declarando para nós que no dia do juízo final, então, Ele fará aquela divisão, aqueles que estiverem à direita, então,
então serão convidados por ele para entrar e habitar na sua habitação especial. E aqueles que estiverem à sua esquerda serão lançados para o lugar de tormento eterno. Quando Airé leu e ouviu esta mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ela disse: por que nós estamos aqui dentro desta casa tão pequenina? Vamos lá para a Casa Redonda e a gente convida toda a aldeia para todo mundo ouvir. É importante, todo mundo tem que ouvir. E porque nesta Casa Redonda que tem na aldeia, a Mariazinha é o local onde eles se reúnem para os movimentos deles, enfim. Então, a gente saiu da casa onde eu habito e fomos para essa Casa Redonda, que é um espaço bem maior, e ali muitos da comunidade também se interessaram. Deus foi trabalhando de uma forma tão linda que hoje já tem uma igreja ali na aldeia Mariazinha. E na aldeia São José, onde nós atuamos também, tem muitas pessoas interessadas, pessoas salvas mesmo, só tem na aldeia Mariazinha, por enquanto. Mais de 50 pessoas já declararam ter entendido o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, apenas 16 pessoas a gente percebe assim, a gente reconhece que são pessoas que têm compromisso sim com Jesus Cristo, são pessoas que querem mesmo trabalhar, querem testemunhar. O Espírito Santo já usou vários deles que têm da parte do nosso Pai aptidão musical, e eles também receberam de Deus essa capacidade para compor cânticos. Então, não só letra, como música também. E assim, tem um livro de cânticos com mais de 50 cânticos, tudo na língua pinagé. E Deus também já levantou o Nindoré, levantou também o Cairó, e levantou outros apinagé que também podem abrir a palavra e podem ministrar. A gente percebe como que o Espírito Santo trabalha. Então, por que a gente está falando isso? Com certeza, muitos dos irmãos que aqui estão já ouviram tantas críticas, né, a missionários. O que o missionário vai fazer lá? Que um de nós vai entrar numa tribo e abrir a Bíblia e falar da palavra de Deus para eles? Deixa eles lá, eles estão tão bem. Mas todas essas pessoas que têm esse conceito não conhecem nada de tribo, não conhecem nada de índio. Existem sim no nosso país muitas agências missionárias. E uma delas é essa, né? Missão Novas Tribos do Brasil, a qual eu estou vinculada, e ali estamos. E Deus nos deu o prazer de poder ver que Ele trabalha, sim, em povos tribais. A gente está vendo, a gente está contemplando o agir do Espírito Santo na vida daquela nação. E muitos deles, e um deles, esse testemunho é muito importante que os irmãos ouçam. Tem o Vatium, ele é um jovenzinho de apenas 28 aninhos. E este jovem, ele hoje já está com pelo menos 5 anos inteiros, que ele se casou. E a moça que ele escolheu para ser sua esposa, naquele ano, era uma jovenzinha de apenas 13 aninhos. E logo tiveram gêmeos, logo de cara já tiveram gêmeos. No prazo de pouco tempo já tiveram o terceiro filhinho, e no nascimento desse terceiro filhinho, esta garota, agora no caso já com 15 aninhos, abandona o esposo, que é o Vatium, e a gente vê que realmente ele conhece de verdade Jesus Cristo. Por quê? Mesmo que ele foi abandonado por sua esposa, e ele ainda tem muito amor por ela, ele vai sozinho com os 3 filhinhos para o culto. Uma hora dessa, eles estão lá reunidos. E ele tem, assim, um dom maravilhoso de tocar maracá, de ouvir os jovens aqui cantando, tão lindo. E o Vatium é um que tem essa aptidão que esses jovens têm, de ir à frente, tocar maracá, e estimular o louvor, e louvar mesmo a Deus do coração dele. E a gente percebe, e veja, como num povo tribal, eles, assim, sempre estão querendo se espalhar, se dividir. Tanto é que quando eu entrei ali, em 1986, eram apenas 3 aldeias. Hoje, tem mais de 40. Né?
E eles têm esse hábito, né, de se espalhar, sair, ocupar a área deles, são mais de 200 mil hectares. Então, assim, para evitar assim, a ação de predadores, eles alegam que, esse é o álibi que eles alegam, que vão ocupar todo o espaço deles para impedir que outros, né, entrem e tirem, né, o que lhes pertence, como a questão da caça, pesca e tantas coisas mais. Pronto. E a gente percebe que Deus trabalha na vida desse povo. E no caso deste Vatium, que a gente está comentando agora, ele é de uma família, gente, pensa numa família grande, gigantesca. E essa família inteirinha forma uma aldeia. Tanto é que saíram da aldeia Mariazinha e foram para um outro local e lá formaram uma nova aldeia. Todos foram para lá. O Vatium, e olha, o povo Apinagé, a gente percebe, o povo tribal, eu creio que em geral, eles são muito unidinhos, eles são coladinhos, né, um com o outro. Né? E tanto é que quando dois jovens, né, resolvem casar, eles não têm a própria casa, eles vão para a casa dela, no caso da menina. E ali eles ficam morando, no caso ele, com a sogra, enfim. E quando eles já têm filhos, já uma descendência, aí que eles vão pensar em construir a própria casa e morar com a sua própria família. Então, e no caso desse Vatium, mesmo que toda a família dele, que é imensa, saiu ali da aldeia Mariazinha, mas ele permaneceu e ele fala, eu não quero parar de frequentar as reuniões, eu não quero parar de estudar a palavra de Deus, Deus está me abençoando, e a gente vê que ele tem amor mesmo sozinho, a gente vê que ele tem amor mesmo pelos 3 filhinhos pequenininhos, ele vai para o culto, leva os 3, e tem lá no salão, os irmãos vão ver daqui a pouco aí nas imagens, tem um salão assim grande que Deus supriu para nós, ele é maravilhoso, nosso Pai, e a parte da frente, nós adultos ficamos, e a gente separa a parte de trás para que as crianças possam ficar e ali brincar, para que a palavra seja ministrada. E esses 3 picorruchinhos ficam lá, junto com as outras crianças, interagindo, não dão trabalho. Então, a gente vê que Deus, ele opera, sim, no coração de uma pessoa tribal. E nós podemos tranquilamente entrar e trabalhar ali, porque não é como a grande maioria pensa, que eles estão bem. Eles não estão bem. Todos os povos, sem exceção, eles sofrem, e muito. Gente, só se os irmãos fossem lá mesmo, morassem lá para os irmãos poderem ver. É quase palpável, assim, todos os ataques do nosso adversário. O nosso adversário, ele domina tanto aquelas pessoas, perturba tanto, oprime tanto. Quantas e quantas vezes, lá na casa que eu habito, chegam a Pinagé e contam o que eles passaram. De noite, deitado, dormindo, e eles contam o que o nosso adversário, os demônios, né, fazem com eles. Então, são pessoas perturbadas pelos demônios, sim, precisam ser libertos. E a gente, conversando com os nossos irmãos em Cristo, a gente percebe que o nosso Deus trabalhou na vida deles, livra-os dessas opressões que outrora eles sofriam de forma veemente, mas hoje, graças a Deus, são libertos, estão ali. Gente, uma coisa tão linda assim que eu posso perceber. E eles têm vontade de comunicar a palavra para a sua própria família. Alguns deles são mais ousados e realmente abrem mesmo a Bíblia e evangeliza ali, pessoas da sua própria família. Então, a gente vê que realmente vale a pena a gente investir nas pessoas tribais. O nosso Deus está dando para a gente a alegria também de ver algumas pessoas da melhor idade chegando para poder ouvir. Por quê? A maioria que frequenta ali aquele salão de reuniões são pessoas jovens. As pessoas assim da melhor idade, é muito difícil a gente ver uma pessoa da melhor idade ali conosco. Mas Deus, devagarzinho, a gente percebe que o nosso Deus está também chamando a atenção dessas pessoas para chegarem. Nós, os missionários, se nós pudéssemos, né, ir de casa em casa e comunicar para eles. Contudo, a gente, no meu caso particular,
que estou morando ali na aldeia, não tem outra pessoa com quem a gente possa dividir as responsabilidades ali. Tem sim 2 casais, nós vamos ver daqui a pouco, né, os 2 casais que estão ali, contudo, eles têm seus filhos. E os irmãos vão concordar que esses filhos não podem ficar ali, morando dentro da aldeia, na mesma escola que os outros indígenas. Por quê? As aulas ali na aldeia são aulas na própria língua também. E é lindo ver que Deus levantou aqueles que nós alfabetizamos lá no passado. Hoje, muitos deles são os professores nessa escola. Nessa escola que tem dentro da Aldeia Mariazinha, tem o ensino fundamental, tem o ensino médio. Alguns deles já estão fazendo o curso superior e também estão à frente, estão regendo turmas ali na escola. Então, a gente vê que o nosso Deus está nos dando o retorno desses 29 anos que nós estamos ali. Os irmãos vão ver algumas imagens e depois, se os irmãos tiverem alguma interrogação, os irmãos têm toda a liberdade, a gente está aqui, a gente pode responder. E é um prazer deixar os irmãos saberem onde que os irmãos estão investindo. E as portas lá estão abertas, os irmãos podem chegar e conhecer ali. Agora, recentemente, a turma que estava no treinamento ali em Vianópolis, Goiás, uma turma grande, essa turma ficou conosco por 12 dias inteiros. Isso foi uma parte do treinamento deles, estar ali dentro da aldeia mesmo, vendo qual é o trabalho do missionário, o que o missionário faz, como é a vida, qual é a cosmovisão da etnia Pinagé. E hoje, como nós acabamos de falar, só no nosso país são mais de 660 mil indígenas, totalizando aí em etnias mais de 350 etnias. E línguas, idiomas que são falados são mais de 180 idiomas. Então, o idioma Pinagé é um dos tantos que existem aqui no nosso país. E o nosso Deus, pela misericórdia dele, nos deu, mesmo que no meu caso particular não tenho aptidão linguística, mas Deus fez esse milagre de me deixar saber, me deixar estudar, me deixar aprender. Então, dá para a gente estar à frente, ministrando. Hoje tem vários, desde 2010, né? Desde 2010, que nós podemos contar uma grande vitória. Uma vitória, assim, que para a gente se apossar dela, nós trabalhamos por 7 anos inteiros. Da data que nós iniciamos o estudo, que vai de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o final dos Evangelhos, iniciando o primeiro capítulo de Atos, totalizando aí 68 lições bíblicas. Deus nos deu o privilégio de poder traduzir essas lições para poder ministrar. E nessas ministrações que aconteceram é que nós pudemos colher esses frutos, que são esses que nós acabamos de citar agora, que estão vingando. É um número grande? Não, é um número pequeno ainda. Mas nós temos certeza absoluta, caso nós perseveremos, nós vamos ver mais pessoas sim, porque esses que hoje conhecem nosso Salvador, eles estão dispostos também a comunicar a outros. E o nosso Deus também nos dá o privilégio, mesmo que essa Patrícia, ela já está agora com 83 anos, assim que ela fez a dedicação do Novo Testamento, ela voltou para a terra dela, mas de lá ela ainda continua trabalhando, junto conosco também preparando lições de alguns livros do Novo Testamento, como o caso do livro de Marcos, que é esse livro que nós estamos estudando atualmente na Escola Bíblica Dominical, uma bênção. Também estudos baseados no livro de Efésios. E os nossos irmãos Apinagé estão gostando, estão aprendendo, é uma bênção. E dos livros da Bíblia, do Velho Testamento, só tem o livro de Gênesis, que esta Patrícia traduziu, e também o livro de Jonas, e porções de todos os livros do Velho Testamento que nós precisamos para poder comunicar de Gênesis até o final dos Evangelhos. E a gente vê que Deus faz que eles entendam. Portanto, é que já tem pessoas
que são nossos irmãos em Cristo. Então, hoje, nesse momento agora, eles estão ali reunidos. A gente reúne na segunda-feira, a gente reúne na terça, a gente reúne na quarta, a gente reúne na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. No sábado, de segunda até sexta é culto de oração, tanto da parte feminina quanto da parte masculina. E no sábado, o culto é todos juntos dentro desse salão que a gente se referiu agora. No domingo de manhã, todo mundo também, escola bíblica dominical. E no domingo à noite, um horário como esse, estão lá todos reunidos. E então, os irmãos estão convidados para chegar e conhecer assim, em loco, ali, a etnia Pinagé. Nós vamos ver algumas imagens e depois os irmãos têm toda a liberdade de perguntar. Pronto. Eu gostaria, antes de passar as imagens, ler o versículo que Deus usou para alcançar o meu coração, porque eu nunca imaginei na minha vida, tempo de adolescente, estudando, que eu iria, assim, para um ministério como esse, índio. Eu nunca planejei isso. Eu sei que foi Deus mesmo. E ele usou este trecho, Jesus Cristo, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Deus foi trabalhando no meu coração com a palavra dele, especificamente a palavra dele, e também trabalhando. Assim que Jesus Cristo alcançou meu coração, me deu a fé para eu me entregar para ele, a gente já entrou na igreja ali na cidade de Munhoz Júnior. Quem estava na ocasião, dentre os membros que estavam lá, era o pastor Floresvaldo, a irmã Fátima. E o pastor Floresvaldo, naquela época, era o diretor da equipe de evangelismo. Então, a gente saía para trabalhar ali no bairro e também nos bairros adjacentes. Deus foi trabalhando no meu coração em relação à necessidade de pessoas que não conhecem Jesus. E uma determinada data que Deus levou um missionário ali na igreja e mostrou imagens do povo do continente africano. E eu vi aqueles povos tribais ali. Ali Deus falou ao meu coração quanto às tribos daqui do nosso país. Que foi ele mesmo que colocou em mim esse impulso de querer realmente renunciar tudo mesmo, e partir para o treinamento, e de lá para a tribo. E ali estamos. Então, Deus usou bastante na minha vida o ministério do pastor Floresvaldo, da irmã Fátima, para que eu pudesse entender a necessidade de realmente sair e falar em todo o tempo. Falar para as pessoas precisam saber. Muitas realmente ficam aborrecidas, não gostam, enfim, mas Deus quer que a gente obedeça, e então, em obediência a Jesus, nós estamos ali na tribo Apinagé. Eu achei tão linda a forma como Deus alcançou o meu coração para eu conhecer o Salvador. Na escola, pena que a Maria não está aqui, mas ela é irmã, a Maria que congrega aqui com os irmãos nesta igreja, ela é irmã da moça que me evangelizou. E é interessante como que Deus trabalha, porque eu nunca me interessei assim, de outra forma, mas Deus tem a maneira de alcançar cada pessoa. E no meu caso particular, Deus usou o evangelismo pessoal, porque dentro ali do ensino médio, essa moça Miriam, ela aproveitava aula vaga, intervalo, convidava ali a turminha ali pertinho dela para poder ouvir. E ela, esses minutinhos, intervalo, aula vaga, ela abria a Bíblia e ministrava mesmo, apresentava mesmo Jesus Cristo. Durante 6 meses, eu fui ouvindo, até que esta Miriam me levou numa casa para assistir um culto, e ali, quando o mensageiro trouxe a palavra, fez o apelo, eu realmente me manifestei, entreguei mesmo a minha vida, e foi a primeira experiência maravilhosa que eu tive de certeza que eu iria para o céu. Como Deus conserva essa certeza, e sempre conservará. E antes, mesmo que eu era religiosa, muito católica, enfim, mas eu não tinha essa certeza. Eu achava assim, se
Deus achar que eu mereço, Ele vai me deixar entrar na habitação especial dEle. Então, Deus mostrou o tanto que eu estava equivocada, e na hora que realmente essa entrega foi feita, Ele me deu essa certeza que permanece e é uma bênção, e a gente pode ver outros também dando esse mesmo passo, porque uma moça foi fiel em compartilhar, apresentar a Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença da missionária Maria de Fátima Andrade, é isso, né? A nossa missionária Maria de Fátima Andrade. Eu fico muito honrado aqui em receber missionários, porque vocês fazem um trabalho tão bonito, tão singelo e tão árduo para nós, para vocês não, porque para vocês é a vida de vocês isso. E assim, nós conhecemos a missionária Maria Andrade, ou Maria de Fátima Andrade, através do nosso irmão Wilton e da irmã Ruth, numa reunião. E foi tão engraçado como Deus fez. Nós tínhamos uma verba para liberar e não sabíamos para quem. E o irmão Wilton estava dizendo assim, olha, eu conheço uma missionária. Não foi assim? Eu conheço uma missionária. Pode depositar esses valores na conta dela, que ela vai ser abençoada. E eu fiquei sabendo o seguinte, que ela viu um dinheiro entrando, mas de onde vem isso aqui, né? É da Igreja de Jesus. Que a senhora seja muito abençoada e que Deus nos abençoe para aumentar esses valores também lá. Amém? Porque Deus nos abençoa, a gente aumenta os valores e que a irmã consiga ganhar toda a aldeia. Eu não consigo falar o nome da aldeia. A Pinagé? E a Mariazinha, né? A aldeia Mariazinha. E, se Deus quiser, logo vou viajar lá. Tocantins? Vou aparecer lá, vou aparecer na foto todo pintado, vocês vão ver. É verdade. Vamos orar. Orar. Vem aqui, missionário, eu vou orar por você também e pelo irmão Edevar, que vai trazer a palavra agora. Vamos orar. Igreja, fique em pé, por favor. Pai bendito, graças te damos. A tua igreja chegou no momento em que ouvirá a tua palavra, mas já começamos a ouvir a tua palavra que tem sido propagada ali no Tocantins através da missionária Maria de Fátima Andrade, Senhor. Pai, eu peço a tua graça sobre a vida dela. O Senhor sabe os sonhos e necessidades que ela tem no campo e
pessoais. Eu tenho certeza que o Senhor é Deus que responde às orações da tua filha até mais depressa do que a minha, porque ela tem trabalhado tanto, Senhor, se esgotado tanto no campo. Responde às preces da tua filha, que ela saia aqui de São Paulo levando bênçãos do Senhor para aquele lugar, porque ela trouxe ao nosso coração a certeza de que o Senhor continua salvando vidas, Pai. Pai, cuida dos nossos índios, que é uma nação dentro do Estado brasileiro. E, Senhor, cuide deles, que possa mais e mais homens e mulheres serem levantados com a mesma garra, com a mesma ousadia, com a mesma determinação que a missionária Maria tem feito ali, Senhor. Pai querido, cuide da saúde dela. Cuida, ó Deus, de toda a família, cuida ali da igreja, que ela tem cuidado, ó Deus, com tanto carinho, ela fala com tanto carinho, com tanto amor, que a gente se sente na tribo ali com ela. Obrigado, em nome de Jesus. Senhor, oro também pelo nosso irmão Edevar, fala conosco, hoje é dia do Homem Batista, comemoramos hoje o dia do Homem Batista, e aprove ao Senhor trazer o teu servo aqui, que é nosso irmão, nós já temos escutado ele muitas vezes, e eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. O Senhor falará ao nosso coração, transformará a nossa vida, nós queremos ouvir a tua voz. Prepara, Senhor, a nossa mente para ouvir também a tua voz. E, Senhor, que ele seja um instrumento e continue sendo um instrumento vivo, santo, diante do Senhor. E assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Graça e paz a todos os nossos irmãos, da parte do nosso Senhor, né? Privilégio de poder falar mais uma vez a esta igreja, a minha igreja, em especial quando nós lembramos o dia do Homem Batista, né? Este símbolo aí é símbolo dos homens, né? A Convenção Batista Brasileira apresenta lá, também ofuscado, mas é o símbolo da União Missionária de Homens Batista do Brasil. União Missionária de Homens Batista do Brasil. A missionária já falou sobre missões, e como homem batista não tem lugar para nós pregarmos o Evangelho de Cristo, né? Me lembro quando eu era criança ainda, nas igrejas batistas, a União Feminina Missionária e União Masculina Missionária, né? Eu era obrigado a ir nas reuniões das mulheres, viu? Quinta-feira à tarde, minha mãe achava que eu não obedecia a minha irmã em casa, ela tinha que me levar, né? Mas eu gostava do final da reunião das mulheres, porque sempre tinha um bom lanche, né? Tinha um bom biscoito, um bom pão de queijo, tinha um queijo Nicola delicioso, da fazenda da irmã Valdenice, me lembro como se fosse hoje. Queijo Nicola é parecido com o queijo provolone, delicioso aquele queijo. Eu não gostava dos homens, não. Aqueles homens de cabeça branca, chato. Ô, diácono chato da minha igreja tinha, viu? Não mexe aí, não sobe aí, desce daqui, não mexe ali. E lá, na minha ex-igreja, lá no Pantanal, tinha uns pés de conde, que quando dava conde, a vontade era subir no pé de conde, comer o conde lá de cima, né? Então, mas quando nós íamos subir, tínhamos que olhar para trás, para vir um senhor de cabeça branca, diácono da igreja. Não sobe aí, desce daí, mas eram os homens que zelavam pela igreja, né? Eram os homens que zelavam pela igreja. Nós não gostávamos, não, mas eram os homens que zelavam pela igreja. Deixasse nós fazemos o que nós queríamos, não tinha mais pé de conde, só os pés de abacate lá, grande, mas eram homens que zelavam pela igreja. Irmãos, eu gostaria de apresentar ali um pequeno trecho da União Missionária. E a União Missionária, então, de Homens Batista, também congrega homens de todas as igrejas batistas do Brasil no propósito de tornar a salvação de Jesus Cristo e o testemunho e o serviço do Reino de Deus uma bênção acessível a todas as pessoas. O principal objetivo, então, da União Masculina Missionária, né? União de Homens agora. Nasceu no Brasil, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, no mês de junho, por isso o mês de junho é o mês do Homem Batista, lá na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, com apenas 11 irmãos. Então o relato diz ali, 11 irmãos com um efusivo contentamento de organizar ali os homens para pregar a mensagem de Cristo. Eu quero então compartilhar com os irmãos, nessa noite, 5 características de um homem de Deus. 5 características de um homem de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, e no capítulo 18,
versículo 24 até o versículo 28. Temos aqui uma história lindíssima de um homem de Deus, que começa a ser incentivado a pregar o evangelho a todo tempo e a todas as pessoas. Quero observar com os irmãos 5 características de um homem de Deus tirado da palavra deste personagem bíblico que está aqui registrado em Atos capítulo 18, versículo 24 até o 28. Diz ali, versículo 24: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tornaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém. Então, essas 5 características, meus irmãos, que eu quero considerar de um homem de Deus, são 5 características que o texto apresenta de Apolo. São essas 5 características ali. Um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. 5 características deste homem de Deus. Diz o texto, então, que ele era, meus irmãos, de Alexandria. Esta cidade de Alexandria é importantíssima naquele período do Império Romano, uma cidade que ficava, pela sua importância, e que fica ainda hoje no norte do Egito, ali próximo ao mar Mediterrâneo, no delta do Nilo, que o rio Nilo vem, depois ele se abre em vários canais, formando um delta, e ali estava Alexandria, uma cidade de uma cultura extrema, uma filosofia muito forte, as leis romanas eram estudadas ali. Segunda cidade, depois de Roma, segunda cidade do Império Romano, era uma cidade importantíssima. Dali veio Apolo. E com certeza, meus irmãos, ele foi bastante influenciado pela filosofia de um filósofo chamado Filo, que tentava unificar a cultura grega com a sabedoria do Antigo Testamento. E foi ali a tradução da Septuaginta, do Velho Testamento para o grego. Ali, então, tinha a famosa Biblioteca de Alexandria, o Farol de Alexandria, e era o assento principal do aprendizado hebraico. A sociedade hebraica era muito forte ali, intelectualizada, e com um valor econômico bastante alto. Tinha um povo judeu rico ali em Alexandria. E dali saiu esse homem chamado Apolo. E foi para Éfeso. Aliás, foi para várias cidades, mas chegou em Éfeso. Éfeso, irmãos, era uma cidade, a 4ª maior cidade desse Império Romano, muito bem localizada ali na Ásia Menor, com fácil acesso pelo mar Egeu. Essa questão geográfica é importantíssima para aquela época, porque os nossos missionários eles vão onde tinha facilidade de transporte também. Essa cidade ali também possuía uma herança filosófica romana, e o mais forte ali era o templo de Diana, a deusa Diana ali em Éfeso, que era a deusa da fertilidade, conforme está em Atos 19, 27. Né? Ou mesmo Artemis, a deusa Artemis para os gregos. E ali aquele templo muito grande, construído em mármore e ouro, media 130 metros e 70 de largura, também uma das 7 maravilhas do mundo. Esta cidade, irmãos, também de importante economia, milhares de pessoas passavam por lá todos os dias, vinham de caravana por causa desse templo, dessa deusa Diana. Então, Apolo, ele sai de Alexandria e vai para Éfeso. Chegando em Éfeso, então, ele vai até a sinagoga. Chegando à sinagoga,
fala à sinagoga, como um bom judeu, fala até a sinagoga, fala aos irmãos ali, e quem vai ouvir? Este casal, Priscila e Áquila. Um casal muito importante no Novo Testamento, um casal extraordinário, crente em Jesus Cristo, trabalhadores, estavam em Roma, mas foram expulsos, como todos os cristãos de Roma, quando o imperador Cláudio lá esteve, expulsou os cristãos de Roma, e esse casal saiu, foi para vários lugares, e foi com Paulo até Éfeso, né? E aí em Éfeso encontraram com Apolo, ouviram Apolo falando na sinagoga, e com essas características, né? Falava muito bem, explicava o Velho Testamento, conhecia muito bem o Velho Testamento, e ele dizia que o Cristo prometido, o Messias prometido, era Jesus de Nazaré. Então ele passava nas sinagogas pregando isso, falando essas coisas sobre Jesus Cristo. E Priscila e Áquila, quando o ouve falando dessas coisas, vai chamá-lo. Ei, vem cá, está faltando alguma coisa a mais aí sobre Jesus. O Cristo que você está pregando, o Messias que você está pregando, já veio sim. E João já anunciava. Este homem chamado Apolo conhecia o batismo de João, arrependimento e água. Faltou conhecer o batismo de Cristo, água e Espírito. Então, este casal, Priscila e Áquila, chamam, vem cá, falta esta parte aqui, este Cristo vivo, veio, morreu e já ressuscitou, e agora tem o Espírito Santo que está conosco para nos guiar. E este casal o discipulou com essa segunda parte. Olha, você conhece muito bem o Velho Testamento, mas é esse Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou no terceiro dia e que nos dá a redenção do nosso pecado. Esse casal, grandes cooperadores e acolhedores da igreja primitiva, né? E é interessante ver no Apolo, meus irmãos, que ele era um homem eloquente, um homem conhecedor das Escrituras, era lá de Alexandria. Nós podemos imaginar hoje, todos os cursos universitários, vamos dizer assim, este homem tinha, por sua formação acadêmica, entre aspas, por sua formação universitária. Mas foi bastante humilde em ouvir de um casal fazedor de tenda, de um casal artesão sobre Jesus Cristo. Então, a primeira característica deste homem, Apolo, ele era um homem realmente, um homem eloquente, falava muito bem, se expressava muito bem, se apresentava nas reuniões ali das sinagogas, o seu discurso ele era muito bonito, ele conhecia muito bem o grego, a teologia do Velho Testamento, conhecia as culturas, os idiomas, então enriquecia o seu discurso, e isso chamava atenção. Então ele era muito eloquente e falava muito bem. Meus irmãos, nós temos a certeza que Deus prepara homens e mulheres com alto grau de formação, mas com um humilde coração para o reino de Deus. Nós temos a certeza que Deus prepara lá o sapateiro, o carpinteiro, o leiteiro. Eu conheci um leiteiro lá no meu Pantanal, um homem que tirava leite, mas de uma sabedoria de Deus incrível, ali naquele mundo dele. Mas ele sabia, ele era eloquente naquilo que ele fazia, quando ele falava, abria a boca para falar de Jesus Cristo. Então Deus prepara homens acadêmicos, mulheres universitárias, com doutorado, pós-doutorado, para falar de Cristo em certos momentos, mas também prepara o coração de homens e de mulheres simples para falar da sua palavra. Assim como Apolo, assim como Priscila e Áquila. Então ele era um homem eloquente e falava muito bem, e as pessoas gostavam de ouvi-lo. Poderoso nas Escrituras, como um bom judeu, conhecia muito bem o Êxodo, conhecia o cativeiro, a história, os livros históricos, conhecia os poéticos, os proféticos, como também os apócrifos, né? Porque os apócrifos, alguns deles foram acrescidos na Septuaginta. Então, ele era um homem conhecedor das Escrituras, do Velho Testamento, e agora, conhecedor dessa nova mensagem, conhecedor da mensagem do Cristo que morreu e ressuscitou. Um homem que queria compartilhar sua fé. Assim era Apolo, um homem que queria compartilhar sua fé. E conhecia muito bem a palavra, né? Nós, homens em Jesus Cristo, nós, homens de Deus, temos que ser chamados, nós somos chamados para sermos bons de Bíblias, né? O homem de Deus, ele é chamado para ser bom de Bíblia. Tem que abrir a Bíblia ali na salvação, falar os 4, 5 itens ali sobre a salvação, explicar a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, o homem de Deus tem que estar sempre preparado. É uma característica
a Escritura, conhecer a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento, o Novo Testamento de Cristo, quando for falar com conhecimento, como Apolo falava. Uma das características deste homem era conhecer bem as Escrituras. Homens de Deus, temos que conhecer bem as Escrituras para falarmos sobre elas. Instruído no caminho do Senhor, uma outra característica deste homem é Apolo, né? Como um bom judeu de Alexandria, criado em toda a tradição judaica, observava a lei, as tradições, os costumes, aprendeu desde a infância o caminho de Deus, do Deus vivo, conforme o Antigo Testamento. E o Salmos 37:5 diz ali, em relação ao caminho, que é uma exortação ao justo a confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E no Salmo 77, 13 e 14 também, que é um consolo que recebe ao longo da história aquele que anda no caminho do Senhor. Então, este caminho proposto, encaminhado por Deus no Antigo Testamento, era o caminho que Apolo andava, que Apolo pregava. Era este caminho que Apolo dizia que viria o Messias que era prometido, e que este caminho, então, era Jesus de Nazaré. Depois de ser instruído pelo casal Priscila e Áquila, passou a pregar e anunciar o caminho da redenção. Esse caminho que o próprio Cristo, então, vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Homens de Deus, nós temos o prazer e a obrigação de anunciar este caminho, o caminho do Senhor. Instruído no caminho do Senhor. Mas ele era também fervoroso no Espírito, né? Mas não era o Espírito Santo ainda, porque não conhecia o Espírito Santo. Fervoroso de Espírito, então, fervia com o Espírito, pregava, anunciava essa mensagem com muito entusiasmo, tinha um espírito alegre. Então, quando este homem falava, as pessoas paravam para ouvir e admirar, né? É quando o pastor Josafá fala aqui na frente, né? Com uma alegria, uma simpatia, com conhecimento, e nós admiramos este homem de Deus que nós temos aqui. Então, enquanto crente em Jesus Cristo, né, temos que ter esse exemplo deste homem chamado Apolo, fervoroso de espírito. Tinha ouvido uma parte da mensagem cristã e creu nela. Crendo, começou a anunciar com muito entusiasmo. Enfrentou as normas e os costumes diversos do judaísmo. Irmãos, as sinagogas tinham suas normas e costumes também, né? Aqui o judeu se procedia assim, daquela outra forma. Olha, mas você fala muito alto, então você não pode falar nessa sinagoga. Olha, mas você usa aí esse roupão muito chique. Aqui nós somos todo do campo, então nós não temos, então você não pode falar aqui. Também tinha as normas e costumes que o próprio Apolo teve que enfrentar, né? E hoje também, né? Hoje não é diferente. Temos normas e costumes que precisamos deixar de lado, porque algumas delas atrapalham no crescimento. Homens de Deus, quebra paradigma em prol do reino. Quebra paradigma em prol do reino. Eu não gosto de tal coisa, mas não é para mim, é para o reino. A contextualização da palavra. Eu creio que Apolo, meus irmãos, naquele tempo ele estava falando, anunciando, mas contextualizando o Velho Testamento, e agora estão adaptando ao Novo, e mostrando que o Cristo já tinha vindo, que o Messias já tinha vindo, e que ele estava anunciando. Contextualização da palavra. Nós ouvimos muito hoje em dia, esta expressão, contextualizar a palavra, né? Que é aproximar a palavra aos vários grupos, né? Como levar a mensagem aos índios, né? Como levar a mensagem aos grupos que estão às margens da sociedade, né? Como levar a mensagem aos que estão encarcerados, aos que estão enfermos, né? Não é da mesma forma que nós falamos aqui do púlpito, né? Tem todo um trato, tem todo um preparo para evangelizar esses grupos, né? E ir para outros lugares para pregar o evangelho, ou mesmo aqui na zona urbana, né? Missões urbanas, também tem um trato especial para pregar o evangelho. Como pregar o evangelho para esses grupos de hippies e outros grupos mais aí, que tem até uma extrema rejeição da religião, né? Às vezes não dá para chegar num grupo desse com paletó e gravata, meio que arrumadinho, né? Tem que chegar lá meio com o cabelo tudo arrepiado, vai ver e ouvir melhor do que chegar lá com tudo arrumadinho, com quase aqui e a Bíblia debaixo do braço para falar de Jesus, né? Mas de repente chegar lá com a Bíblia, mas
um pouco menos arrumado, com a cabelo arrepiado ali, com uma calça jeans mais surrada, de repente chega uma aproximação maior, né? Que é contextualizar a palavra. Então, é necessário, às vezes, deixar o eu para que o nosso reino, o reino de Deus, possa crescer e se desenvolver. Este homem Apolo, ele era fervoroso de espírito, ele pregava com entusiasmo. O homem de Deus prega com entusiasmo a palavra de Deus. Falava e ensinava com precisão sobre Jesus, o Cristo. Meus irmãos, depois do encontro da sinagoga em Éfeso com Priscila e Áquila, ele entendeu o batismo da redenção de Jesus, que era o batismo com água e Espírito. Passou a falar da morte e ensinar sobre a ressurreição de Jesus. E como é bom ouvir a mensagem de Deus pelos seus servos comprometidos com o Deus da palavra. Homens de Deus, preguemos e ensinemos com ousadia a respeito da salvação em Cristo Jesus. Até porque faz parte do ID, né? Deus está nos chamando para ir e fazer discípulos. Como crentes em Jesus Cristo, como homens de Deus, somos chamados a sermos preparados para pregarmos esta palavra, para pregarmos a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, são cinco características deste homem chamado Apolo, que nós devemos ter sim, que nós devemos ter em nossa vida, como a exemplo deste homem de Deus. E também não foi fácil não, viu? Não foi fácil a vida dele não. Ele teve, alguns irmãos em Corinto causaram alguns problemas lá, que acabou criando um mal-estar entre ele, Paulo e outros irmãos também. E até que a carta de Paulo aos Coríntios, né, em 1 Coríntios, é para resolver uma questão que os irmãos criaram. Porque, olha, Paulo fala bem, mas o Apolo fala melhor ainda. Paulo prega bem, mas o Apolo prega melhor que ele. Então, eu e minha família, nós vamos seguir Apolo. Não, eu vou seguir Paulo, porque Paulo teve um encontro com Jesus, Apolo não. Não, nós vamos seguir Cefas, porque ele foi evangelizado por Pedro, e assim sucessivamente. Causou dissensões e briga nas igrejas lá em Corinto. Houve alguns, o que nós chamaríamos de partidarismo, e entre as pessoas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas aí Paulo vai dizer, olha, parem com isso, tem que seguir a Jesus. Eu plantei, Apolo regou, e Deus é quem dá o crescimento. Tem espaço para todos no reino de Deus, tem espaço para todos os homens no reino de Deus, tem espaço para aquele homem que ainda é analfabeto, mas que é versátil na palavra, tem espaço na obra de Deus para aquele que é universitário, mas que conhece bem a palavra, tem espaço no reino de Deus para todos os homens. Para todos os homens em Jesus Cristo, crente que quer pregar a palavra, tem espaço. Não precisamos brigar por espaço, não. Meus irmãos, e houve uma intolerância ali em Corinto, que Paulo vai corrigir. Me causou muita tristeza essa semana, quando, no domingo passado, dia 14, no Rio de Janeiro, uma senhora, ao ficar sabendo dessa história, uma senhora com a sua neta saiu lá do templo da Umbanda, do Candomblé, no Rio de Janeiro, foi para casa e dois irmãos com Bíblias na mão começaram a ofender essa senhora e esta criança. Do diabo, vai para o inferno com a Bíblia na mão e tal. E um deles pegou uma pedra, jogou a pedra, acertou a menina e ela faleceu. De uma intolerância tremenda. E o pastor da primeira igreja batista da Penha, no Rio de Janeiro, estava lá no sepultamento para mostrar que somos contra a intolerância religiosa e como povo batista sempre pregamos a liberdade de religião e que devemos viver em paz com todos. Né? E agora, também é o que aconteceu lá em Charleston, no dia 14, na Carolina do Sul, quarta-feira, eu acho, na igreja metodista lá, né? Famosa igreja metodista, todos os movimentos sociais, civis que teve lá, um rapaz de 21 anos resolveu matar negros. Né? Entrou na igreja, atirou, 5 ou 6 pastores morreram, 9 pessoas, mais alguns membros lá que estavam no estudo bíblico, morreram. Dentro da igreja, de uma famosa igreja metodista ali em Charleston, na Carolina do Sul. Meus irmãos, a intolerância religiosa, ela começa com um pouquinho e vai crescendo.
Paulo corrigiu ao pé da letra ali. Olha, eu sou de Paulo, coisa alguma, eu sou de Apolo, coisa alguma, eu sou de Cefas, coisa alguma. Parem com isso, porque o reino de Deus tem espaço para todo mundo, para quem toca, para quem canta, para quem ora bastante, para quem sabe dirigir, para quem sabe fazer isso, aquilo outro, para quem gosta do esporte. O reino de Deus tem espaço para todos. Não há necessidade de ignorância alguma, de intolerância religiosa principalmente, né? Então isso me deixou muito triste, meus irmãos, até porque, como crentes em Jesus Cristo, nós temos que viver em paz com todos, né? Nós defendemos a liberdade religiosa. Nós queremos que todos os templos batistas estejam abertos pregando a mensagem. Nós queremos também que os umbandistas estejam lá pregando, falando da sua mensagem, e nós iremos anunciar pelo nosso convencimento, né? Anunciar pelo Espírito, nem por força, nem por violência, mas por meu Espírito, né? Eles fizeram errado, ainda mais com a Bíblia na mão. Então, peço aos irmãos, utilizando esses 5 exemplos desse homem chamado Apolo, que sejamos homens de Deus contextualizados com a palavra. E com essa geração que está aí, né? Nós vamos passar, né? Quando eu vi aqueles irmãos da minha igreja de Corumbá, tudo com cabeça branca, eu não esperava que um dia também ia ter cabeça branca, que meu cabelo ia cair, e que agora, já com meus 46 anos, tenho que participar, não mais da união de jovens, mas da união de homens, né? Então, um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega lá. Então, essa geração passa, né? Vão passando. Aquilo que eu gostava lá nos anos 80, né, quando eu ia para a união de jovem, hoje os jovens não gostam mais não, com certeza. Aquilo que eu gostava, até meus 20 anos, quando eu ia para os encontros de jovens da minha igreja, do meu estado, não se faz mais, né? Porque foi para a minha geração. Então, contextualizar a palavra é acompanhar as gerações, é acompanhar o movimento da sociedade, né? Não nos mundanizar, mas é contextualizar. Não ofende a palavra, não ofende a Deus. Não ofende a Deus, pode ser visto sim. Então, meus irmãos, como homens em Jesus Cristo, homens batistas, nós temos que pregar essa mensagem, uma mensagem contextualizada. Tenhamos as características de Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com ousadia. Que possamos ser homens de caráter, homens com caráter cristão, sacerdote do nosso lar, que nós possamos ser sacerdote do nosso lar, que possamos ser homens que praticam a palavra cheia de vida, homens que incentivam, criando e cultivando bons relacionamentos na igreja de Cristo. E, encerrando, meus irmãos, que sejamos homens de Deus, deixando tudo no altar. Nós temos que deixar tudo no altar, nossas alegrias, nossas tristezas. Nossas alegrias e nossas tristezas. Elas ficam no altar, como homem de Deus. Como na eloquência, na simplicidade, na nossa profissão, na igreja de Cristo. Nós passamos por dificuldades, passamos por alegrias, por tristezas, mas nós temos que lembrar que somos homens de Deus e temos que deixar tudo no altar do nosso Deus. Paulo com certeza, Apolo com certeza, né? Como homens de Deus do passado, pregavam, anunciavam, mas deixavam tudo no altar. Homens da Igreja Batista Central de Osasco, nós temos que deixar sempre tudo no altar. Orar pelos nossos filhos, orar pela nossa igreja, orar pela nossa sociedade, orar pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, deixando tudo no altar, né?
quero agradecer a presença de todos os nossos convidados, todos os irmãos que estão aqui, agradecer aos homens por essa festa maravilhosa. Tem cantina ali agora, tá? Aproveita. Alguns irmãos saem domingo e vão comer em restaurante, né? Então aproveita, come aqui com a gente. Tem aqui uma cantina maravilhosa para você aproveitar. Eu convido quem está sentadinho agora para ficar de pé e vamos orar agradecendo a vida do nosso irmão Edevar, que trouxe a palavra de Deus. Agradecer por todas as bênçãos. Hoje os homens cantando, né? Que maravilha, eu fiquei realmente feliz, entusiasmado. E todo terceiro domingo nós teremos os homens, é isso mesmo, né? Todo terceiro domingo os homens estarão entoando a Deus aqui com esse grupo. Eu não sei o nome ainda, né? Daqui a pouco tem um nome. Cadê o maestro Arruda? Tá por... Tem sem nome, o grupo do sem nome, mas que cantam bem. É isso aí. Nossos convidados, tem convidado ali, tem convidados aqui, ali o Gilberto, né? Isso, é isso aí. É isso, eu errei o nome, tá vendo? Ei, cabeça, né? Me perdoa. Olha só, nossos convidados todos, Deus abençoe vocês. A missionária Maria de Fátima Andrade, muito obrigado por ter vindo aqui. Meus irmãos, feche seus olhos agora e vamos orar, porque eu tenho certeza que os irmãos querem agora ficar pelo menos mais 1 hora ali na cantina, né? E depois ir para casa. Vamos orar. Pai bendito, graças te damos por esse culto. Leva cada um em paz, protegido para o seu lar. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que realmente nos traz direção para o século 21. Obrigado pela vida do nosso irmão Edevar, continue usando ele poderosamente, cuide, Senhor, da sua esposa, a irmã Betina, seus filhos. Senhor, obrigado por todos os homens aqui que se empenharam para realizar esse trabalho, o irmão Abdias e toda a sua equipe, o Sérgio, Pai. Obrigado, Senhor, pelos músicos que estão aqui, os nossos convidados, nossos membros, a todas as famílias da igreja. Obrigado, Senhor, porque a tua bênção realmente está derramada sobre a nossa vida. Pai, leve em paz cada um protegido, dê uma semana de alegria e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Dá um abraço bem forte no seu irmão.